as 3 chaves do empoderamento. Antes disso, falar para você uma coisa breve aqui, porque eu estou fazendo um movimento de honrar as minhas raízes. E também para você poder saber como é que foi que eu cheguei nesse contexto aqui todo, né? Lá, você deve conhecer bem essa história, talvez faça parte também da sua vida, né? Há algum tempo atrás, as pessoas viviam muito mais no campo do que na cidade, né? No começo ali, 1920, 1930. E aí, teve um momento em que as pessoas, os fazendeiros, os sitiantes, os chacareiros, resolveram que era melhor vir para a cidade para dar estudo para os seus filhos. Aquelas famílias muito numerosas e a terra já não estava dando tanto resultado financeiro, né? A indústria da agropecuária, da alimentação foi comprando e instalou-se a monocultura. E aí essas famílias foram empurradas para a cidade, né? As monoculturas compraram essas terras e essas famílias foram empurradas para a cidade. Então a minha história eu vou começar a contar a partir desse ponto, que é onde a minha família, tanto por parte de mãe como por parte de pai, acaba vindo para a cidade. De alguma forma, as 2 famílias são empurradas aqui para a cidade e vêm para a capital, para Campo Grande. Então a família do meu pai e a família da minha mãe tinham terras no Pantanal, eram pessoas que tinham sítio, chácara, fazenda no Pantanal, e aí são empurradas para a cidade. Chegando aqui na cidade, eles se conhecem, né? E o meu pai tinha os meus avós, pessoas incrivelmente bondosas. Quando eles vendem as terras no Pantanal, eles compram alguns lotes aqui na cidade, uma casinha, 2 casinhas e alguns lotes. E quando os filhos casam, a intenção deles é poder oferecer ali um começo de vida para cada um dos filhos. E meu pai com a minha mãe, quando se casam, ganham um lotezinho, um lote até hoje bem considerável, né? Naquela época os lotes eram bem grandes. E uma casinha, mas muito pobrezinha, muito pobrezinha. E ela era de tábua com telinha de eternite e meus pais começaram a vida deles ali. Tá? Então, nesse ponto, né, eu tô honrando aqui as minhas origens, as minhas raízes, a bondade dos meus avós de pensar nos meus pais e de terem tratado sempre a minha mãe como uma filha, né, uma coisa assim muito especial mesmo. E num certo dia, essa casa era assim tão frágil, e aqui tem umas chuvas de primavera que são tempestades, são verdadeiras tempestades. E aí, num dia dessa chuva, minha mãe estava sozinha em casa, eu era um bebezinho, minha mãe tinha 18 anos, e essa chuva começa a balançar a casa, e minha mãe tinha me deixado em cima da cama, tem uma intuição, me pega de cima da cama e me coloca dentro do guarda-roupa. No que ela me coloca dentro do guarda-roupa, o telhado da casa desaba em cima da cama. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês também, para a gente se valorizar, esse empoderamento que vem de dentro. E aí também agradecendo a minha mãe por essa percepção, né, dessa intuição. Legal. E é isso que brota no coração de uma mãe, né? Um instinto poderoso de preservação da sua cria, né? Uma coisa muito interessante, nessa sintonia. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, algumas coisas foram acontecendo e eu fui percebendo que eu tinha desejo de ser mãe. Desde menininha, eu tinha muita vontade de ser mãe, desde adolescente, e essa vontade foi crescendo. Aos 21 eu tive uma gravidez que não pôde ser levada adiante, né? Eu sofri um aborto e depois, né, fui recuperando minha saúde, né? Eu estava numa condição de saúde muito frágil. E aí eu fui recuperando a minha saúde até chegar e poder ter a minha filha de parto natural, em casa, domiciliar, né? Eu estou resumindo um pouquinho a história, uma hora eu posso contar com mais detalhes, tem uns detalhes bem interessantes no meio do caminho. E o que é interessante disso é que a maternidade transformou a minha vida. Todas as minhas perspectivas, desde quando eu imaginava que eu queria ser mãe, isso começou a modelar a minha forma de viver, a minha forma de pensar, né? Então, lá por volta dos 21, quando eu tive esse aborto, eu soube do parto domiciliar e comecei a questionar as pessoas que tinham vivido um parto domiciliar.
e perceber a segurança de ter um bebê dentro de casa, repleto das bactérias do ambiente, bactérias amigas, do que colocar num ambiente hospitalar, onde de repente ali as bactérias não são tão legais assim, né? Às vezes tem pessoas doentes, enfim, que é um ambiente estranho. Até antes da pandemia, esse ambiente estranho não era percebido como tão estranho assim, porque afinal de contas, um hospital, as pessoas vão para se curar também, então também tem a cura, mas quando a pandemia nos coloca diante de uma possibilidade de colocar um bebê saudável dentro de um hospital que hoje está realmente absurdamente infectado de vírus, de bactérias muito, muito agressivas, então a gente começa a olhar para o parto domiciliar validando todos os posicionamentos que a Organização Mundial de Saúde já vinha trazendo. Nem estava pensando em falar nisso, mas veio aqui, espero que possa ser útil. Né, trazendo ali também a questão do empoderamento, também é um posicionamento de empoderamento. Então, as 3 chaves do empoderamento vão conduzir conduzem a todas nós, a gente ter uma visão mais aberta, mais ampla da realidade. Não só aquilo do meu ponto de vista, não só aquilo da forma como eu acredito, ou da forma como eu experienciei, né? Então, assim, uma coisa unilateral. Não. O empoderamento, ele traz para nós, até onde eu estou estudando até o momento, pelo menos 3 chaves. Pelo menos 3 chaves. Eu estou dizendo isso aqui, pelo menos 3 chaves, porque essa é uma teoria que eu não vi em lugar nenhum. Foi um raio que bateu aqui na minha cabeça, que clareou para mim uma perspectiva conceitual. Né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão, inclusive, eu nunca falei disso na internet, nunca dei palestra a respeito desse assunto. Né? Então, quem me conhece de há mais tempo sabe que eu dou palestras e cursos desde 2015 que eu me formei como doula, eu já comecei a fazer rodas de gestantes, então, e depois evoluiu para os cursos de parto, para os cursos de pós-parto, para as preparações de puerpério, né? E aí para todos os atendimentos, consultoria, aleitamento materno e tudo mais. Então, eu já conversei a respeito das coisas, da forma como eu percebo a vida, a forma como eu percebo o puerpério, para centenas de pessoas. Mas hoje a gente está aqui dentro da internet, continuando esse trabalho e renovando. Então, nesse ponto de vista de renovação, apareceu uma coisa muito interessante, que foi assim, o empoderamento. Porque o empoderamento parece um conceito abstrato, né? Abstrato, ninguém pega o empoderamento, certo? Assim, não dá pra, tipo assim, né? Não dá pra pegar nele, não tem como, né? Não é uma coisa que a gente possa pegar. É uma coisa assim que a gente percebe, a gente sente e que movimenta a nossa vida. Então, uau! E aí, uma certa vez, uma pessoa, uma mãe, uma mulher, me perguntou assim, Fernanda, como que a gente faz para diferenciar o empoderamento que leva mesmo para um parto, que engrandece a mulher, de uma teimosia, né? Ela não falou com essas palavras, mas era isso, né? Porque assim, um empoderamento que não dá bons frutos, então a gente já começa a destrinchar uma das características do empoderamento. O empoderamento verdadeiro, ele vai conduzir você a viver experiências que vão te engrandecer, que vão te fortalecer. Empoderamento verdadeiro. Porque um empoderamento que me posiciona assim, eu sou independente, eu faço o que eu quero, eu sou dona da minha vida, e que isso não te conduz para você se sentir por dentro mesmo uma mulher foda, isso aí não é empoderamento. Não é empoderamento. É uma teimosia. Por quê? E é frágil. Porque diante de um portal extremamente potente, poderoso, como parto, se a mulher não tiver verdadeiramente empoderada, ela vai cair nas malhas do sistema, sem nem perceber, e não tem nem como ela se defender.
se ela não estiver atenta. Então, a primeira chave do empoderamento é o conhecimento. Conhecimento. Anota. Eu preciso avisar que tem que trazer um papel, um lápis, uma caneta. Anota, gente, anota, que isso aqui tá muito legal. Tá? Hoje essa live tá uma aula. Conhecimento. Ou seja, né, a mulher vai ser mãe. Em algum momento ela vai ser mãe. Gente, vocês não têm noção. Porque a hora que, assim, que a minha vida sexual começou, tipo assim, eu tinha certeza que eu ia engravidar em algum momento. Tipo, mano, velho, sinceramente, mulher, tá dando. As chances de engravidar são tal e qual tantas vezes quanto você dá. Eu dava feito chuchu na cerca quando eu aprendi que esse negócio era bom. Eu não tinha não tinha namorado, não tinha compromisso. Tipo assim, eu estudava numa faculdade que tinha tanto X homens na sala. Eu acho que eu peguei, tipo, quase todos, porque tinha uns senhores, assim, que não valia a pena. Entendeu? Então, assim, eu tinha certeza que eu ia engravidar. E se eu ia engravidar, eu ia ser mãe. Então, com 21 anos, assim, essa ideia que circulava na minha cabeça, assim, que eu ia ser mãe. E aí eu engravidei. E aí eu falei, nossa, eu preciso me organizar, porque engravidar desse jeito e perder assim, né, alguma coisa tá acontecendo. Então eu percebi que existia um mecanismo de conhecimento que era muito importante eu dominar. Era muito importante eu dominar. Então, o primeiro ponto, conhecer o que é um parto, o que é um sistema obstétrico, por que existem formas diferentes de se recepcionar um bebê, por que existem procedimentos no parto, na gestação, no pós-parto, com o bebê, com a mulher. Por exemplo, eu conheci uma mulher linda, pensa uma mulher linda, uma mulher, nossa, negra, ai, gente, que mulher linda. Olha, negra, preta, sei lá, né, o pessoal fala assim, preto é mais legal do que negro, né, me ajuda, uma mulher preta, linda, maravilhosa. E aí, eu conversei com ela porque ela veio me falar, né, ela sabendo que eu sou doula, ela veio me falar, me contar que ela tinha tido um parto natural, que tinha sido muito legal o parto dela, que ela tinha conseguido parir, não deu para ser em casa, fez uma transferência e ela tinha percebido que tinha sido por falta de doula, porque ela não teve doula. Ela confiou que o médico e o marido davam conta de atender ela e não contratou doula. Não porque ela não tivesse condições, é porque ela não tinha conhecimento. E aí, no pós-parto, ela se viu completamente solitária, porque ela não planejou, ela não percebeu a importância de ter o bebê junto dela. E aí ela passou frio, uma coisa assim muito séria numa mulher no pós-parto é passar frio, ficou sozinha e desenvolveu uma depressão pós-parto. Então, uma boa experiência de parto não garante que a mulher não vá sentir os impactos do puerpério. Os impactos do puerpério são diferentes dos impactos do parto. É muito importante a gente saber disso. E assim, a humanização do parto, eu já trabalhei na frente da humanização do parto, bastante, ativista mesmo, né? E percebi com o tempo e também com a disseminação, ou seja, né, já tem bastante gente fazendo isso, deixa eu ver o que eu posso contribuir em outra frente. Então, assim, o que chamou minha atenção, brilhou aqui nos meus olhos, no meu coração, foi o puerpério. Por quê? Porque a janela que o parto abre é uma, muito importante mesmo. Independente da forma como o parto aconteça, esse nascimento, o puerpério, ele vai abrir uma janela enorme. Conforme passa pelo parto, também influencia as cores desse puerpério. Claro, se eu tenho um parto legal, esse puerpério ele vai ter umas cores diferentes do que se eu tiver um parto traumático ou violento, né? Vai dar uma diferença. E o que vai acontecer nesse puerpério? Vai acontecer uma conexão.
uma conexão muito poderosa com aquilo que eu desconheço dentro de mim. É um portal das sombras. É um portal das sombras. Por quê? Porque eu tô com a luz diante de mim. Gente, presta atenção. Um bebê, quando nasce, a gente fala assim, eu dei a luz. Ou seja, aquela luz tá toda diante de mim. Fazendo o quê, cara? Fazendo o quê? Sério? Tá iluminando as minhas sombras. Sem tirar nem pôr. Não tem outra conversa. Então, quando eu olho para aquele bebezinho que está no meu colo, a sombra, qual que é a sombra? É o bebê que eu fui nos braços da minha mãe. Gente, conhecimento é poder, não é todo o poder. Nós vamos falar das 3 chaves do empoderamento, não é todo o poder. Será que nós vamos dar conta de chegar no terceiro hoje ainda? Putz, é coisa, hein? Olha que doido. Tô falando da primeira chave e olha quanta coisa. Quanta coisa. Então, eu passo a conhecer. Conhecer. Oi, sua linda, fala pra mim de onde vocês são, quem chegou depois e não falou. De onde vocês são e de onde me conhece, que é pra eu saber. Tá bom? Iha! Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Top, top, top. Pois é, pois é. Esse bebê, essa luz que está nos meus braços, passa a iluminar esse bebezinho que eu fui. Se a gente não sabe disso, dá um trelelê, dá um quiprocó. Beijo pra vocês, eu amo vocês todos. Dá um quiprocó se a gente não sabe que essa luz que é o bebê está iluminando a nossa criança, o nosso bebezinho que a gente foi. Por quê? Porque eu vou ficar buscando o meu adulto o tempo todo. Tipo assim, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê a minha identidade? Cadê a mulher que eu fui? Cadê? Fica assim uma coisa muito ansiosa, muito desesperada, né? E a mulher tá sujeita a entrar num looping sério de busca dessa alma adulta que ela conhecia na gestação, que ela conhecia antes de estar gestante, e aí não encontra. Não encontra. Se ela não aceitar que ela está diante da sombra dela, refletida no espelho do bebezinho que ela está no colo dela. E fazer as pazes com a mãe dela enquanto ela cuida desse bebê, enquanto ela dá de mamar. Fazer as pazes com a mãe dela, aceitar que a mãe dela fez por ela tudo o que podia e que você está fazendo pelo seu bebê, tudo o que você pode. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque se eu não identifico isso, fica misturado. E aí também dá um emaranhamento, aí dá um bololô. Por quê? Quando emaranha? Porque eu estou diante do meu bebezinho, ele está mexendo com o meu sentimento, começa a ficar identificado de que, ai meu Deus, cuidar desse bebê é perigoso, porque está mexendo demais comigo e eu não estou sabendo lidar com isso. Então o bebê, ele começa a expressar no corpo dele, nas expressões do bebê, aquilo que dentro de mim eu estou reprimindo. Então, além dele ser um espelho, ele vai ser também toda essa ressonância emocional, afetiva e sistêmica da mãe. Então, se tem alguma coisa dentro de mim que eu não tô a fim de ver, que eu não tô a fim de olhar, por exemplo, vamos supor, né? Eu fui um bebê que... Eu não fui, mas vamos supor que alguém tenha sido. Você foi um bebê que não mamou, por exemplo. Uma coisa muito comum. Se você foi um bebê que não mamou, a hora que você tá com seu bebê no colo, que você vai dar de mamar para ele, essa memória ativa, certeza, certeza. E se você não olhou para isso antes, isso vem com um pouco mais de intensidade para que isso possa ser olhado. Vou dar exemplos de intensidade. Intensidade, por exemplo, às vezes dá candidíase no peito, às vezes o bebê não pega direito. Às vezes eu não consigo dar de mamar, sensibilidade no seio. A alergia ao leite materno é a coisa mais bizarra que eu já vi.
e que dá em mulheres que não fizeram as pazes com a sua ancestralidade feminina. Que às vezes tem ali no sistema uma mãe, uma avó, né, uma ancestral que não deu de mamar, né? Até pouco tempo atrás, né, se considerava que o leite materno era fraco, que o leite da vaca era muito mais forte, botava esse leite numa mamadeira e dava para essa criança para ela dormir, para ela ficar saciada, né? Era uma coisa assim comum. As campanhas de aleitamento materno que vem pela Organização Mundial de Saúde, vem pela medicina baseada em evidências de estudos internacionais, prioritariamente na Europa setentrional, lá para cima, Alemanha, da Inglaterra para lá, França, Rússia. Olha só que doido, gente. E que para mostrar para nós que o aleitamento materno, ele é fundamental, ele é muito importante e que a característica física do leite, que a gente olha assim, um leite de uma vaca para comparar com um leite de uma mulher, é uma coisa assim esdrúxula fazer essa comparação, porque o filhote da vaca tem 13 quilos quando nasce e o filhote humano às vezes vai ter 3, 2, 4, 2,5, 3, 4, 4, 5 quando nasce maiorzinho. E aí assim, vamos comparar? A quantidade de pigmentação branca que tem nesse leite, olha a diferença, assim, a quantidade de gordura, a quantidade de proteína. Não, realmente, o leite da mãe é o adequado para essa criança. Agora a gente tem uma intervenção precoce, de rotina, padrão na grande maioria dos serviços de atendimento ao parto e nascimento, que é complementação com fórmula. Eles já não fazem mais a substituição total, já é uma vitória, né? Mas a complementação também não deixa de ser nociva, porque se eu não preciso que complementa, se você não precisa que complementa, para que vai complementar? Agora, para precisar, aí também tem alguns pontos que aí, por exemplo, num sistema de empoderamento, pois é, legal, amamentei até 1 mês, já minha filha amamenta até agora aos 3,5. Pois é, né, o tanto que você foi amamentada, né, e agora o tanto que você amamenta. Então, a gente vai ter esse espelhamento. Estou dando um exemplo, tá? Existem outros espelhamentos. Eu estou dando um exemplo do aleitamento materno porque é uma das coisas mais tocantes no puerpério. Uma mulher que quer amamentar e não consegue, né? E não consegue porque, então eu estou trazendo aqui o primeiro ponto, que é de conhecimento. Gente, tem muito mais para falar a respeito desse assunto, eu vou tocar um pouquinho para frente, tá? Conhecimento, conheça tudo o que existe a respeito deste assunto. Conheça os procedimentos, conheça. Agora, só o conhecimento também não produz a transformação. Não. Só o conhecimento não produz a transformação. Vamos dizer assim, que eu tô aqui, eu sou uma pessoa bem nerd, né? Sou mesmo. E tô lá, tec, pesquiso, informo, leio. Tipo, vou me sentir que eu tô entendendo tudo. Porque agora eu conheço, já sei como é que funciona. E aí, se eu ficar nisso, isso não gera empoderamento. Não gera. Por quê? Porque quando eu me empodero e eu estou sozinha, quando eu passar por uma prova da vida, que as provas da vida acontece, por exemplo, né? Eu me empoderei, né? Me empoderei no conhecimento. Faz sentido? Ó, o comentário da Cristiele. Nossa, forte, tive dor até os 4 meses na amamentação, candidíase e não sabia. Como é que foi o seu aleitamento materno? Faz sentido pra você? Só coloca aí, faz sentido, se for isso que eu tô falando aqui. Tá? Certo. Deixa eu pegar aqui de onde é que eu tava falando. Ah, sim, claro. Por exemplo, então aí, eu sei de tudo, e aí eu não valido aquilo que eu sei na minha comunidade.
na minha comunidade. O que acontece muitas vezes? É que a comunidade pessoal, total sentido. Muito bom, chegou agora o comentário dela. Total sentido. Percebe? E assim vai para tudo, para parto, para educação. Então, assim, quem tá com bebê pequeno, corre. Corre que dá tempo. Porque você vai reproduzir na educação a sombra daquilo que você viveu, se você não prestar atenção e iluminar com a luz dessa criança que tá na tua frente. Ela é um guia. Gente, é sério. A criança é nossa estrela guia. Ela só não pode saber disso. Mas a gente tem obrigação de saber. A gente tem obrigação de saber. É muito importante. Por que a criança não pode saber disso? Por motivos óbvios, né? É um ser humano. Todo ser humano, quando percebe a importância que tem, às vezes fica um pouco vaidoso e a criança não tem maturidade para saber disso. Mas o importante é o quê? Escutar a criança com atenção. Prestar atenção nela. Uma criança que é vista é uma criança sadia, é uma criança saudável. Não é assim trazer ela para ela perceber todo o poder que ela tem, assim, ela não tem maturidade para administrar isso não. Mas a gente tem a obrigação de saber que ela está espelhando, que ela está revelando coisas em nós que estavam ocultas, tá bom? Então, ai gente, esse assunto é apaixonante, né? Caraca, sério mesmo. Vamos lá. Uau, 9h40 aqui pra mim, né? 10h40 aí pra vocês. É o seguinte, pessoas lindas, maravilhosas. Aí eu vou pegar esse conhecimento e vou validar na minha comunidade. Na minha comunidade pode ser quem? Pode ser as minhas amigas. Pode ser minha família. Pode ser um grupo de apoio. Então, esse conhecimento ele vai ter valor se ele for validado por uma comunidade. Então, vamos dizer que eu resolvo validar na minha família e todo mundo deu uma madeira. O que eles vão falar para mim? Ah, bobagem isso aí. Mas já, imagina, vocês todos foram criados com uma madeira, ninguém morreu, tá todo mundo aí forte, vivo, saudável, não é? Agora, se eu for fazer uma validação na minha comunidade que sejam assim minhas amigas, aí depende das minhas amigas, né? Depende de que tipo de amigas estão. Eu tô em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Beijo, pantaneira, sim senhor. Honrando minhas raízes pantaneiras. Maravilhosas. Então, gente, é muito importante, porque assim a gente vai acabar indo validar isso que a gente conheceu. Eu acabei de conhecer um negócio, eu quero saber se mais alguém pensa assim. É óbvio. É óbvio. Ó, fulano, eu descobri que aleitamento materno do 0 aos 6, exclusivo, é muito importante. Aí você vai validar isso com alguém. O quê? Exclusivo só no peito? Ah, mas não sustenta. Aí você vai começar a ouvir tipos diferentes de validação. O que a gente precisa fazer, mulherada? Escolher aonde nós vamos validar. Ou seja, perceber em qual linha de raciocínio que a gente está caminhando. É na linha de raciocínio da humanização do parto? Então, eu vou validar este conhecimento aonde? Numa comunidade que ilumine este conhecimento, não é de luz em luz? Então, assim, eu percebi um conhecimento. Então, eu vou validar esse conhecimento numa comunidade que vai iluminar este conhecimento, essa validação. Vai me contribuir com coisas que eu ainda não conheço. Então, por exemplo, se a gente está no movimento de humanização do parto, e aqui também humanizando também a maternidade. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar validar o conhecimento que a gente obteve dentro de uma comunidade que tem uma linha filosófica que a gente admira. Se a linha filosófica ainda não é a minha, então eu vou experimentar aquela linha filosófica. Se é da humanização do parto, então eu vou experimentar, validar aquele conhecimento nesta comunidade. Então, amadas, a segunda chave do empoderamento é comunidade. Anota aí, vocês já anotaram conhecimento? Agora anota comunidade. Escolha bem a sua comunidade, escolhe direito, tenha critérios. Não sai por aí se entregando
Bom, vamos dizer assim, né? Se a minha primeira comunidade é minha comunidade familiar, e a minha comunidade familiar não apoia aquilo que eu estou percebendo que é importante, então já não é a minha comunidade. Minhas amigas, se eu estou pesquisando uma coisa e vejo pelo conhecimento que aquilo é importante para mim, por exemplo, né? Pessoas que escolhem a cesariana, pelo empoderamento que é um empoderamento que às vezes é um pouco teimoso porque não considerou a terceira chave, e aí eu vou chegar nela já já. Mas tem um conhecimento, encontra uma comunidade que apoia, porque hoje, né, comunidade para apoiar a cesariana tem um monte, um montão mesmo, mas aí não tem a terceira chave, então a gente não vai considerar isso como sendo um empoderamento, a gente vai considerar isso como sendo assim uma... Vou falar teimosia, é um pouco raso, eu sei que é, tá bom? Até encontrar uma palavra melhor para isso. Mas empoderamento com certeza não é. Porque não está considerando a terceira chave do empoderamento. Qual que é a terceira chave do empoderamento? Autoconhecimento elevado a quadrado. A segunda potência. Deixa eu ver aqui um comentário. Já continuo. Sempre recebi crítica da família do pai da minha filha por amamentar até agora, com exclusividade até 1 ano, já aqui em casa de minha mãe, amamentou meus irmãos até 5 anos. Exato. Então tem uma divergência, né? De linhagem. Sim. Acontece. Então é muito legal também a gente perceber na nossa família, quando a gente vai ter um bebê, como que funciona as questões que são importantes para nós, na nossa linhagem, no nosso lado da família e no lado da família do companheiro. Porque interfere sim, tá? Tem uma relevância, tá bom? Eu esqueci de pegar água, vou pegar rapidão, tá? Peraí. Quem tem alguma pergunta, observação a respeito de conhecimento e comunidade, que são os 2 pontos, as 2 chaves que a gente falou até agora, pode colocar nos comentários, tá? Agora não adianta nada. Eu tenho um conhecimento, aí eu consegui encontrar uma comunidade que afiniza, que sintoniza, e eu vou falar uma coisa assim, com certeza, não vou responder, tá? Antes de avançar. Não encontrar a minha comunidade pode me enfraquecer? Com certeza. Porque sabe assim, o que acontece? O ser humano, ele é humano. Ele é humano. Então, assim, vamos considerar pelos reinos, tá bom? Para responder a tua pergunta. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. São 4 reinos, tá? Não sei como é que estão ensinando isso na escola, mas pela antroposofia funciona desse jeito, tá? E aqui a minha escolha é pelo raciocínio antroposófico. Antroposófico alquímico, tá? A mesma conexão. O ser humano está incluído no reino animal, porque nós somos, né? Temos as mesmas características do reino animal, somos celulares, aquela coisa toda, sistema reprodutivo, papapá, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Quando a gente está... alguns pontos da vida da gente, isso no geral, alguns pontos da vida da gente é muito animal. É muito animal. Você já ouviu aquela parte assim que fala assim... o quanto que existe de racionalidade no ser humano e de inconsciência. Então, o que a gente tem de consciência é só a pontinha do iceberg. O restante é completamente subconsciente. Então, assim, essa parte aqui, assim, é esse triangulinho aqui, ó, da consciência, do racional, daquilo que a gente consegue perceber racionalmente, conscientemente. E aí, toda essa parte aqui de baixo, ela é inconsciente. E toda essa inconsciente, ela está ligada no reino animal. A ligação dela é no reino animal.
Porque o animal, ele é inconsciente, ele não tem consciência. Então, por exemplo, né, você vai ver um cachorro, né? Você pode passar semanas longe dele, a hora que você voltar, ele te agrada, ele tá conectado com você. O dono, às vezes, pode bater, daqui a pouco o cachorro tá... né, tem donos que espancam os cachorros, e aí o cachorro tá do lado dele do mesmo jeito, não tem um selfie, não tem um eu ali dentro, né? Mas o ser humano tem. Só que esse eu aqui, pequenininho, a gente precisa trabalhar nele para ele iluminar também. É uma luz que ilumina. A consciência é uma luz que pode crescer, pode crescer. Depende do nosso trabalho. Depende do nosso trabalho para ela poder... Por quê? Porque o volume do subconsciente é tão grande que se a gente se abandonar, o subconsciente toma conta, né? E muito sério isso, porque, enfim, né, consome com a saúde das pessoas, né? Você pode observar isso aí. Aí, o que acontece? Você vai conseguir fazer isso aqui sozinho? Iluminar? Toda parada, tipo assim, vamos dizer assim, né? A terceira chave, já falei aqui, né? Autoconhecimento. Vamos dizer assim, você tem muito autoconhecimento, você tem muito conhecimento, e aí você não sintoniza com uma comunidade que te empodera, que te valoriza, que te valida, né? E aí, que te valida, né? Porque quem empodera mesmo, como é que é? É todo esse conjunto. É todo esse conjunto. Não adianta ter uma coisa e não ter a outra. Por quê? Vai bater um vento. Se a pessoa não tiver uma comunidade, vai bater um vento, ela não vai ter onde se agarrar. Não vai ter onde se agarrar. Vai falar, miga, abre um rezo aí pra mim, porque, tá foda aqui. É isso, é uma comunidade. Miga, tipo, meu médico me pressionou aqui, cara. O que eu vou fazer? Ele falou que eu tenho que fazer um tal de exame, tocografia. Tipo assim, entendeu? Às vezes num contexto que não compensa. O que uma amiga vai poder falar? Pega uma segunda opinião, troca de médico, esse médico tá parecendo que não vai te apoiar. Entende? Porque existem pontos cegos. Se a gente não tá dentro de uma comunidade que valida as nossas escolhas, os pontos cegos tá sujeito de engolir a gente. Tá sujeito de engolir. Engole. Então, assim, são pontos de apoio, né? Por exemplo, a gente tá trazendo aqui 3 chaves do empoderamento. Se fosse só 2, o banquinho caía. Se fosse só 2, o banquinho caía, gente. Não tem como sustentar. Então, 3 pezinhos, tá? Trimembração, tudo que a gente precisa sustentar, precisa ter 3 pontos, tá bom? 3 pontos de apoio. Uau. Pera lá que subiu as perguntas. Tá bom, deixa eu ver aqui. Alguma dica de exercício sistêmico na amamentação? Sim. Com certeza. Só que eu acho que dá uma live. Dá uma live? Sim. Exercício sistêmico na amamentação é fundamental. Já facilitei algumas coisas nesse sentido, por quê? Porque tá espelhado, né? O adulto da gente tá espelhado com a mãe da gente adulta, e o bebezinho no nosso colo tá espelhado com o bebezinho que a gente foi no colo da nossa mãe. Então, qualquer interação com relação a isso, desconforto. Eu também senti desconforto para amamentar. Gente, não foi brincadeira, não. Né? E aí, assim... Depois eu conto melhor essa história. A gente vai desenvolvendo recursos para fazer aquilo que é preciso, que a gente percebe como importante. Uma das coisas que a mulher tem é um nível de resiliência, realmente. Tem mulher assim que está sofrendo realmente para amamentar, e algumas não sofrem pouco, às vezes aturam e toleram, pegam incorreta. Por quê? Porque acham que a amamentação tudo bem se doer. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu posso e o melhor para o meu filho. Né? Eu aturei pega incorreta por muito tempo, né? A ponto de, depois de um certo tempo, ser muito mais difícil fazer a correção. Né? Então, assim, amadas, existe forma de intervenção, sim. E existem problemas assim que às vezes se tornam até mais sérios. Por exemplo, né? A situação de que uma mãe produz um leite que produz uma alergia, e aí a criança tem alergia ao leite materno. Isso é muito sério, muito sério. Por quê? Porque isso na medicina convencional eles não sabem explicar. E o que eles vão
recomendar vai ser desmame e fórmula. Desmame da mãe e fórmula. E foi muito doido isso, porque foi uma cliente que a gente teve que, então, no segundo filho, né, o primeiro não amamentou, aí o segundo filho foi amamentar, deu alergia no bebê. Aí eu não fiquei sabendo na época, eu fui saber do terceiro bebê. Eu fui saber do terceiro bebê e não era uma cliente minha. Não era uma cliente minha. Então eu conversei com a equipe de atendimento dela, a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Então as pessoas que estavam da equipe atendendo ela, diretamente, aí eu orientei. Falei, ó, isso aí é o seguinte, é assim, 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 assado. Isso aí ela tá sendo solidária a algum antepassado dela, alguma ancestral que não pôde amamentar. Então ela está produzindo um leite com uma certa toxicidade que está impedindo que o bebê seja sadio mamando. Mas isso não é dela. Não é dela, é só ela honrar essa ancestral. Coisa simples, gente. Foi conversar com a equipe ter consciência e poder conversar com ela, e isso se dissolveu. Tá? Então tem coisas assim que a gente dissolve pela luz da consciência. Pela luz da consciência. Realmente, assim, é simples. O que precisa aí? Hein? Olha só a comunidade, a força da comunidade, percebe? Porque se essa mulher não tivesse conectada com uma comunidade competente, ela não teria tido condições de receber essa informação. Entendeu? A força da comunidade. Foi por mim, minha filha, apesar de ficar triste pelas críticas negativas. Sim, a gente às vezes passa por algumas coisas nesse sentido. Tenho dificuldade de me conectar com a amamentação, 1 ano e 7 meses, amamentando, não gosto, faço pelo bem dela. Tem que olhar, tá? Tem que olhar. Ela já tá em condições de ser desmamada, né? Então, assim, poder orientar também, de repente, um desmame gentil, né? Então, até os 2 anos, né? É gostoso amamentar, né? E aí, de repente, poder perceber esses estranhamentos, esses desconfortos como pontos de apoio, pontes para o autoconhecimento. Fiquei enfraquecida na fase puerperal, fiquei sozinha, sem apoio, passando por várias dificuldades emocionais, existenciais. Sim, o puerpério é forte. Eu ia falar foda, mas eu resolvi falar forte. Porque é muito forte e é foda também. Graziela, a Fernanda pode ser nossa comunidade. Sim, queridas, nós estamos aqui como rede de apoio, com certeza, com certeza. A Cristi, ela ainda não está no nosso grupo, Grazi. Vamos botar ela lá dentro. Sim. Encontrei, tenho buscado sempre, sou terapeuta, mesmo assim não conseguia. Porque, vamos dizer assim, né? O terapeuta, ele tem o conhecimento, às vezes tem o autoconhecimento, o que está faltando no ponto de empoderamento? Comunidade. Tá? Então é importante ter as 3 chaves mesmo. E as 3 chaves giram juntas, tá? Tipo assim, vamos botar essas 3 chaves na porta para abrir essa porta do empoderamento. Bota conhecimento, bota comunidade, bota autoconhecimento e vamos girar isso junto. Fechou? Minhas dificuldades não foram com minha filha nem de amamentar. Amo amamentar, quem me prejudicou foram os demais em torno. Em relacionamentos que deveriam apoiar. Comunidade. Então, gente, é muito importante, tá? Esses 3 pontos. E o autoconhecimento, vou falar um pouquinho aqui do autoconhecimento, porque o autoconhecimento é muito importante também. Inclusive, ele está elevado à 2ª potência. Por quê? Porque não adianta, assim, vamos dizer que eu me conheço. Eu sei as minhas preferências, vamos dizer que você se conhece, tá? Vamos posicionar assim. Você se conhece suas preferências, seu posicionamento pessoal diante do mundo, posicionamento social, político e tarará, aquela coisa toda. Você se conhece. Se este conhecimento, esse autoconhecimento, aliás, se este autoconhecimento não estiver gerando para você experiências que te fortaleçam ou que te engrandeçam, esse autoconhecimento, ele tá frágil também. Então, observa, como é que tá seu autoconhecimento? Porque o autoconhecimento verdadeiro, a gente coloca em prática. A gente coloca em prática. Um autoconhecimento que não gere para mim um sentido de que eu sou foda, um sentido de que, nossa, eu consegui perceber coisas a meu respeito que tenham um nível de profundidade, que me toquem realmente lá por dentro. Ou seja, assim, né?
Se for uma coisa só superficial, ou seja, eu gosto de amarelo, eu gosto de cor de rosa, eu gosto de salto, eu gosto de sapatilha, eu gosto de sandália, eu gosto de chinelo, eu gosto de o cabelo curto assim, enroladinho pra cima, ou não, eu gosto do meu cabelo chapadinho e tal, jogadinho assim de lado, pixel, né, aquele corte bem curtinho. Eu ainda vou fazer mais curto ainda, tô doida pra fazer mais curto. Enfim, vamos dizer assim, né, se é um conhecimento, um autoconhecimento mais de superfície, esse autoconhecimento não vai conectar as informações que emanam do conhecimento, que emanam da comunidade. Fica vazio. Essa comunidade pode ser muito foda, pode ser muito porreta mesmo. Pode ser assim, top pica das galáxias. Gente, é sério. É sério. Quando eu tava gestante, vou contar essa história pra vocês. Quando eu tava gestante, eu fiz parte de uma das listas mais galácticas, mais puta que pariu fodas da galáxia que tinha do parto humanizado, que eu acho assim incrível, incrível assim. Incrível mesmo. Na época não tinha Facebook, a gente se falava por Messenger e a comunidade era acionada por meio de e-mail, um Yahoo Groups. Se liga, isso tem 11 anos, tá? Então a internet muda muito rápido, né? Nós estamos aqui no Instagram, papapá, aquela coisa. Na época não tinha nada disso, não tinha, simplesmente não tinha. E as informações que rolavam ali, informações top das galáxias, Heloísa Lessa, sabe assim? Gente, tipo, umas mulheradas muito fadinha, sabe? Então, assim, era uma mulherada muito foda mesmo, muito porreta. Então, assim, o que você perguntasse no grupo, elas respondiam. Respondiam e rápido. E algumas mais, que já estavam há mais tempo de estrada, mulheres que não tinham formação específica na área, mas que já tinham mais tempo de estrada, respondiam também. E apoiavam. Era uma coisa linda, linda mesmo. Aí, mas o que acontecia? Aí as mulheres que estavam lá, né, recebiam tudo aquilo, né, sabiam. Com 11 anos já é mamute, isso aí. As mulheres recebiam aquelas informações todas, e aí o autoconhecimento delas não permitia, muitas vezes, colocar em prática ou compreender o que estava acontecendo ali no sistema delas. Então, autoconhecimento é fundamental, porque é onde filtra tudo o que a gente recebe de conhecimento ou da comunidade. Se o meu autoconhecimento, se o seu autoconhecimento é um autoconhecimento que tem capacidade de filtrar aquilo que serve para mim desse conhecimento, aquilo que serve para mim dessa comunidade e produzir resultados proveitosos, aí sim você tem um empoderamento verdadeiro. Aí sim você tem um empoderamento. Porque é o autoconhecimento que filtra tudo. Ou seja, como que eu vou olhar para o autoconhecimento? Quem eu sou? Da onde que eu vim? Qual a minha relação com a minha ancestralidade? Qual que é a sua relação com a sua ancestralidade? Como é que você está com a sua mãe, com seu pai, com seus avós? Você conhece a sua história? Como que você se relaciona com os acontecimentos da tua história? Como que você se relaciona com os seus sobrenomes, com a sua origem? Eu cheguei aqui falando um pouco da minha origem, porque eu quero realmente trazer essa força. Para todo mundo poder se conectar de onde que você veio. De onde que você veio. Para mim é muito forte isso. Muito forte. Meus ancestrais saíram do campo para dar melhor condições de vida para os seus filhos poderem estudar, para eles terem melhor condições de vida, esmagados pela indústria da monocultura que foi comprando as terras. E aí minha família vem para a cidade. E o que eles podem comprar? Alguns lotes com que venderam, né? Das terras no Pantanal. Compram alguns lotes. Umas casinhas bem pobrezinhas mesmo, e assim a gente começa uma vida, recomeça uma história.
Eu honro muito, honro muito. Quando eu vejo assim para essa casa que eu moro aqui hoje, foi uma casa que nós construímos, ó, né? Não é perfeita, mas é uma casa muito doida, porque nessa casa também que eu criei a minha filha, que a gente recebeu ela, e a primeira casa que nós viemos morar depois que ela nasceu, né? E eu nunca tive a menor dúvida de que o telhado daqui aguentava chuva, tempestade, né? E que venta muito. Estou numa parte alta da cidade. Então a gente vai percebendo que nós também podemos nos diferenciar, ou seja, fazer um pouco diferente, né? Fazer um pouquinho diferente da forma como nossos ancestrais fizeram, honrando eles. Em honra aos meus ancestrais. Hoje a minha casa é mais segura do que quando eu nasci. Mas em honra a eles, não porque eu sei que eles fizeram o melhor que eles estavam podendo, né? Graças a Deus a minha mãe era essa mulher porreta e ainda é. Intuitiva, forte, perceptiva, né? Então, autoconhecimento é o fator chave de filtragem das duas outras chaves, né? Então vamos dizer assim, é uma chave mestra? Vou repetir. Autoconhecimento é uma chave mestra? Elevado ao quadrado tem que produzir prática. Só ele sozinho funciona? Não. Mas facilita muito para a gente buscar. Ilumina, é uma força que ilumina o conhecimento que a gente adquire e auxilia muito a gente perceber a comunidade. É uma chave que filtra aquilo que a gente consegue absorver das duas outras chaves. Aí eu tenho na minha mão, tenho comigo essas 3 chaves diante dessa grande porta do empoderamento. Vou posicionar na fechadura e vou girá-las ao mesmo tempo. O que a gente tem fazendo isso? Temos uma porta que se abre e descortina para nós novos horizontes. Novos horizontes. Porque se, vamos dizer assim, na minha família a tradição era cesariana e eu escolho um parto natural, um exemplo, tá? O que você tem diante disso? Se você vinha numa cultura, vamos dizer assim, você, seu marido nasceram de cesariana e você escolhe um parto natural. Conhece, se informa, se empodera, participa de uma comunidade que valida tuas escolhas, que acrescenta nas tuas escolhas também. A comunidade faz isso também, não só valida como acrescenta. E aí você desenvolve autoconhecimento a respeito daquele assunto. O que é que você tem quando essa porta do empoderamento se abre? Novas perspectivas. Novas perspectivas. Então é isso que eu desejo para vocês, perspectivas de renovação, perspectivas de dias melhores, mais força para a gente cuidar dos nossos filhos, criar filhos saudáveis e sermos as raízes de onde nossos filhos vão frutificar. E raiz não anda só, gente. Vocês sabem disso? Que biologicamente as raízes se conectam debaixo do subsolo. Debaixo do subsolo foi ótimo, né? Pleonasmo total. Percebe, assim? Mas vamos pleonasticar mesmo. Debaixo do subsolo e foda-se. Sacou? Porque se a gente não se conecta, também bate um vento,
né? A força da comunidade. Então, as raízes, biologicamente, as raízes elas têm uma comunicação. Viu, fulana, me passa um copo de açúcar aí? Acabou o açúcar aqui de casa. Ah, não, tranquilo, vizinha. Aqui um copo de açúcar. Elas passam nutrientes, passam informação. Ah, tá um nitrogênio aqui para você. Entendeu? E aí, como é que tá a mulherada hoje? Gente, bora se juntar. Bora se juntar. Deixa eu ler aqui mais um comentário. Parto normal aqui, minha avó acompanha. Foi tão forte para ela que no outro dia, com ela aqui em casa, disse: pra que esse sofrimento todo na cesárea? Eu não ia sofrer nada disso. Você sofreu seus pecados. Que interessante, né? O parto natural foi bem tranquilo, adoro lembrar disso. Sim. Então, cada um vai viver uma experiência, né? Isso gera um impacto, realmente. Eu tive a Clarice em casa e a minha avó, que foi parteira muitos anos, né? Lá nessa região do Pantanal que ela morava, e ela criticou eu ter a minha filha em casa porque os tempos são outros, né? Então a gente vai realmente mexer com a memória da nossa família e a gente precisa saber disso. E tá tudo bem a gente poder honrar a história da nossa família, dos nossos ancestrais, pedir a bênção e poder fazer, né, fazer um pouquinho ali diferente, né? Realmente, né? É isso, gente. Então tá, olha o seguinte, recado, a gente está com um grupo de mentoria lá na comunidade Mãe Raiz, tá bom? Quem tiver interesse me chama no direct ou tem um link na bio, beleza? Tem um link na bio que vai dar direto no meu WhatsApp, tá? Então tem a mentoria individual, tem a mentoria em grupo. A mentoria individual, eu não sei até onde que eu vou conseguir atender, porque as vagas são limitadas, óbvio, por motivos óbvios, né? Eu não consigo atender o dia inteiro, eu tenho, né, uma quantidade de horas limitadas, então já tenho algumas pessoas na mentoria individual comigo, né? Quem está fazendo aí, de repente, pode falar como está sendo. E aí, quem quiser, né, um atendimento mais especializado, mais focado, quiser realmente olhar para as suas questões no individual, me chama, tá bom? Para a gente poder combinar. E quem quiser no grupo, fazer isso em grupo, né, tá sentindo mais necessidade mesmo de conexão com uma roda, com outras mulheres, né, a gente vai fazer uma sintonização de grupo em breve. Me chama no WhatsApp que a gente está montando as turmas, tá bom? Um beijo bem grandão, celebrando aqui mês de maio. Todos os meses são das mães, todos os meses são de Maria, e maio a gente tira para celebrar, para reverenciar, né, para dedicar aí a nossa reverência a essas energias maternas maravilhosas que nos empoderam. Um beijo bem grandão, ó. Fiquem com Deus, com a deusa. E até semana que vem, que tem de novo live aqui. Até? Chama as amigas. Beijos.